Primeira questão pede uma explicação. Como você nos explica as agressões que os ETs vêm praticando? E isso consta das notícias de jornais, na própria revista UFO e assim por diante. Meus amigos, vocês já tiveram a oportunidade de discutir algumas coisas comigo a respeito disso. Em primeiro lugar, a gente não pode colocar dentro do mesmo saco, né, ETs como uma coisa, enfim, generalizada. Vocês sabem, já estudaram, que o reino humano apresenta uma complexidade incrível. A gente sempre vem voltando a esse ponto. É importante nós compreendermos que o reino humano não é uma coisa simples, ele não tem uma estrutura descomplicada. Na verdade, a gente sempre... Quer dizer, para que essa pergunta seja respondida de maneira adequada, mesmo que eu me repita em alguns elementos, é importante, porque afinal de contas está sendo gravado, nós precisamos entender que o reino humano apresenta uma complexidade bastante grande. Não podemos usar essa expressão ET, né, como extraterrestre, de uma maneira, vamos dizer assim, generalista. Né, uma coisa mais, precisamos ter mais cuidado com isso. Eu sempre tenho divulgado esse gráfico, né, um gráfico que lentamente, eu sei, ele está ficando cada vez mais conhecido. Um gráfico que apresenta mais ou menos a estrutura do reino humano, mostrando que há um tronco central nesse reino, né? um grupo que divide o reino, vamos dizer assim, em duas grandes polaridades. Esse grupo chamado arquetipal, o arquétipo do reino, a equação complexa e completa do reino. E nós temos à esquerda e à direita grupos que são identificados com as polaridades mais e menos. Né? Aqui o grupo Zutzi, Hamad. Tem extraterrestre no pedaço. Você quer mudar alguma coisa aqui? Você quer tirar um deles? Ah, sei. E o grupo Ada, Hamad. A palavra Hamad pode ser traduzida como povo, mais ou menos. Tem um som forte aqui. Zutzi e Ada. São grupos positivos na medida em que interferem nos processos naturais. Eles são agentes que intervêm para a alteração dos processos cíclicos. E os grupos ADA, pelo contrário, são grupos que trabalham na manutenção, no sentido da cura, que é uma palavra muito empregada por eles, espaciais, mas com sentido mais amplo do que costumamos usar. Cura no sentido de higiene, limpeza, manutenção dos ciclos. Podemos representar todos esses grupos do lado de cá por uma onda. Quer dizer, eles trabalham no sentido da manutenção dos ciclos. Esse aqui, em decorrência dessa palavra, nós podemos representar por uma extravagância, isto é, um período em que as ondas, isto é, os ciclos apresentam comportamento anômalo, alterando o padrão vibratório de uma situação daqui para lá. Por exemplo, uma crise pessoal qualquer, um fato extraordinário numa vida. A vida costuma ter seus ciclos, mas eventualmente passa por transformações abruptas. Isso vale para civilizações inteiras, para uma pessoa, para uma família, para um grupo étnico, para um país e também para uma galáxia inteira. Todos os processos do universo, eles apresentam comportamentos, ciclos de transformação e, periodicamente, momentos particularmente graves, em que parece que toda a ordem estabelecida se desgoverna, para que venha mais tarde, depois, novamente, a entrar num outro patamar, num outro ciclo, mais regular novamente. Esse salto, um salto de consciência, um salto de espiritualidade, como você queira chamar, corresponde ao momento Zutzi, palavra que quer dizer mais ou menos extravagância. É uma tradução mais direta dessa expressão. Portanto, a criatura humana, do modo geral,
ela se apresenta com essa estrutura. E nós temos aqui esse grupo, que é simétrico, vocês estão vendo aqui, tem dos dois lados, né? São os famosos intras terrestres, né? Intra positivo, intra negativo. Esses grupos também são chamados de hierarquias solares e essas aqui de hierarquias lunares. Não que sejam procedentes do Sol ou da Lua, nada disso. É uma questão de polaridade, luz direta, luz indireta. Esse quadro, ele apresenta uma série de outros elementos que nós não vamos comentar aqui, mas precisamos compreender que esses segmentos daqui todos, daqui para lá, são alma grupo, isto é, as suas essências não estão individualizadas, enquanto o grupo arquetipal apresenta já a individualização como característica básica, né? Examinando as essências de qualquer desses segmentos aqui, nós vamos ver que elas apresentam apêndices, vamos dizer assim. Vamos representar aqui de uma maneira simbólica qualquer. Então, a essência de uma criatura aqui, isto é, o espírito de uma criatura localizada fora desse tronco arquetipal, isto é, daqui para lá e de cá para cá, apresenta elementos agregados assim, satélites. No momento que a criatura desencarna, isto é, perde o seu veículo físico de manifestação, essas ligações se rompem. E esse núcleo aqui, com os seus terminais, recebem elementos que, vindo de outros núcleos, se agregam para compor, na verdade, uma criatura que, embora tenha o mesmo núcleo comum, apresenta unidades satélites diferentes, que vieram de um outro núcleo. E essa criatura aqui não é exatamente essa, ainda que tenha um núcleo em comum. Isso significa alma-grupo. Isto é, as criaturas são misturadas, elas não apresentam uma continuidade entre as diversas sucessões de encarnações. Já o grupo daqui, a sua essência ou seu espírito já é uma estrutura fechada, não apresenta satélites. Portanto, no momento do desencarne, ele permanece como uma unidade indivisível. O indivíduo está completo e permanece completo. Essa é uma distinção gráfica simples, apenas para entender a diferença entre as criaturas que estão para aqui e para lá. Tudo isso aqui é reino humano. Esse tronco aqui, nós fazemos parte dele, porque somos seres individualizados já. Agora, há uma grande quantidade de criaturas que estão nos visitando aí, que pertencem, na verdade, a esses grupos de cá. Esses segmentos aqui são também chamados jinas. Jinas. E esses segmentos aqui, do lado de cá e do lado de cá, são chamados abissais. São seres das profundezas. Seres extremamente simples e grotescos, de alguma certa maneira. Lembram animais. Só aqui, nesse ponto, é que começam a aparecer criaturas bípedes, que andam em pé. E vocês notam também que eu coloquei um vazio aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Isso aqui são momentos de transmutação muito importantes, quando a criatura deixa de ser um abissal e passa a ser um jina. E esse momento aqui, quando ele deixa de ser um jina e passa para o tronco central do reino humano. Então a expressão extraterrestre é uma situação, é uma expressão que a gente precisa ter um certo cuidado para utilizar. E onde é que estão essas criaturas que eventualmente têm comportamentos estranhos em relação aos nossos interesses? Veja, entre os grupos intras e eventualmente alguns abissais que estão aqui assim, isto é, na iminência de saltar para a condição de jinas, existem criaturas de aspecto e de comportamento realmente muito estranhos. E que estão hoje na Terra sendo muito perturbados com as explosões nucleares que a gente tem feito, com contaminação de lençóis freáticos, porque eles habitam justamente as regiões subterrâneas da Terra. Se isso aqui é uma representação da Terra, se a gente fizer um corte aqui, nós vamos ver que a crosta da Terra, quer dizer, essa faixa próxima à superfície, ela é uma espécie de queijo suíço. Ela tem vazios
que são muitas vezes conectados, apresentam ligações com o fundo dos oceanos, apresentam ligações com algumas cadeias de montanha, portanto, aberturas físicas para a superfície externa. E outras, às vezes, também não físicas. Esses povos, esses aqui e esses, habitam regiões subterrâneas da Terra. São conhecidos de todas as tradições herméticas, iniciáticas, esotéricas, ocultistas. E eles apresentam também uma característica curiosa. Ao evoluir aqui dentro de uma linha dessa, até chegar no topo daquele padrão, eles vão novamente descer e vão adotar um novo biotipo, isto é, uma nova característica física, e vão evoluir de novo aqui até chegar no topo, um pouco mais alto do que o patamar anterior. Chegando aqui, volta para lá. Muito bem. Mas há um trecho aqui desse tempo de evolução que não se dá na matéria. Então ocorre o seguinte, você tem um intra, por exemplo, com aquelas características muito conhecidas, esses tipos muito conhecidos, os greys, né, da ufologia, isso é um tipo intra, normalmente. Quando do lado de cá, eles apresentam um duplo afundamento de caixa craniana, os de cá não, apenas um afundamento nesse sentido, apresentam olhos grandes, às vezes até bastante grandes, né? Protuberâncias ósseas na cabeça, apresentam um número de dedos diferentes também. Aqui o grupo do centro sempre tem normalmente 5 dedos, alguns raríssimos casos com 6, mas normalmente 5 dedos. Esses aqui apresentam de 1 a 4, esses aqui de 2, eventualmente até 6 dedos. Os abissais têm de tudo, tem até com patas que lembram nadadeiras, né? Aqui você encontra criaturas que são marsupiais, que têm bolsas, como os cangurus. São todos, daqui para cá e de lá para cá, eles são hermafroditas, têm os 2 sexos. E só define a sexualidade depois de uma certa idade. Eles podem optar por uma especialização sexual depois já de terem os seus corpos físicos definidos. Portanto, são situações e são criaturas completamente desconhecidas de nós que vivemos na superfície. E primitivas, no sentido espiritualmente primitivas. E que estão sendo, como eu falei, fortemente perturbadas atualmente. E há muitos textos, inclusive textos sagrados das tradições religiosas, que falam que essas criaturas vão sair e vão chegar na superfície e vão apavorar as pessoas. Isso já está acontecendo. Se vocês verem o que está acontecendo em Porto Rico, é uma coisa impressionante. Eles batizaram um fenômeno lá de chupacabras. Quem viu a última edição da revista UFO, está vendo, são criaturas estranhíssimas que apresentam, inclusive, uma espécie de uma luminosidade numa sequência de filamentos que eles têm aqui nas costas, uma boca estranha, inclusive com garra, com dentes, com presas, pelos, enfim, tem muitos tipos. Aqui no Brasil foi chamado de chupa-chupa o fenômeno, né? Atacou muita gente na Ilha do Bananal, na região de Belém do Pará, etc. O que são essas criaturas? Não são criaturas más, demoníacas, nada disso como muita gente está interpretando. São povos antes pacíficos, tranquilos, que viviam lá embaixo, que se alimentam inclusive de ectoplasma de origem vegetal, e eventualmente liberações também de reino animal, e que estão sendo perturbados e que estão vendo suas civilizações destruídas, estão sendo mortos, não conseguem se reproduzir, estão perdendo essa capacidade e estão subindo na superfície, estão se materializando na superfície, causando, em função das perturbações que o nosso modelo de civilização está causando lá embaixo. E pelo fato também da Terra inteira estar num processo de transição, em que a energética planetária muda muito. Agora, por que esse desespero tão grande? Será que é só um problema de contaminação radioativa, contaminação de lençóis freáticos? Não, a coisa é complicada e está afetando também a atividade mediúnica no planeta inteirinho, por um motivo simples. Eu falei aqui, há uma fase da evolução dessas criaturas que se dá no não físico. Ou seja, isso aqui é uma representação de uma criatura física, um intra. Aliás, esse biotipo aqui é relativamente avançado, ele está mais ou menos por aqui, já próximo de saltar para o tronco central. Mas existem umas criaturas bastante estranhas aqui entre os intras, com aspectos
com aspectos, vamos dizer assim, animalescos, no certo sentido, embora sejam criaturas humanas. Humanas no sentido lato sensu. A sua centelha apresenta uma estrutura semelhante à nossa, do grupo central. Pois bem, eles vivem no corpo físico até um certo momento, depois deixam o corpo físico e passam a evoluir esse segmento aqui que falta chegar no topo, fora do corpo físico. Então, a gente pode graficamente representar a seguinte: a partir de um certo momento, você tem uma criatura hiperfísica, isto é, um cocum, né? Um ser de luz. Ele apresenta matéria hiperfísica, ou podemos usar a expressão conhecida já, matéria astral ou matéria áurica. Ele passa a ser um habitante de um mundo paralelo, que é um pouco maior do que a Terra, e que os ETs chamam de Amala. Amala, que quer dizer mundo de luz. Amala é como uma cebola, tem muitas camadas, muitas faixas vibratórias. Alguma dessas faixas vibratórias, por exemplo, serve para nós mesmos quando estamos sem um corpo físico, desencarnados, né? Outras faixas abrigam o nosso veículo astral, quando estamos encarnados. Todos os senhores, qualquer um de nós temos a nossa dimensão áurica. Essa dimensão áurica é habitante dessa dimensão, uma dimensão específica de Amala, como uma cebola. Podemos representar a Amala como uma cebola, né? O centro são áreas escuras. Fisicamente corresponde mais ou menos à região central da Terra, os infraeros, né? Relativos aos mundos subterrâneos. E as partes mais externas de Amala são luminosas e abrigam civilizações muito avançadas. Quem tem experiência de saída do corpo em frequência elevada, o que encontra? Chega em Amala. Encontra vales, montanhas, cidades de cristal, encontra instalações incríveis, naves. Você vê, inclusive, pássaros. Né? Isso tudo aonde é? Que mundo paralelo é esse? Esse mundo é conhecido também, igualmente, de todas as tradições. Há muitos nomes para ele, inclusive para a capital desse mundo aqui, de Amala, como Shambhala. Né? Há muitos nomes também para essa cidade extraordinária, que seria, na verdade, não é bem uma cidade, ela é uma espécie de um grande equipamento psicotrônico, onde se realizam cerimônias de grande porte espiritual, frequentado pelos mestres ascensionados, por interplanetários, por espaciais, etc. Isso tudo é uma confusão só. Ninguém tenta dividir isso. Até aqui é teosofia, daqui para lá é espiritismo, mas daqui para lá, para que aqui é Umbanda. Gente, isso tudo é uma coisa só. Nós temos que compreender isso. E vocês vão ver os depoimentos que vão ser dados aqui, que mostra mais uma vez, como é semelhante a outros depoimentos que eu trouxe para cá também, vocês vão ver como é que realmente as coisas estão se processando. Portanto, essa criatura aqui, ela não tem corpo físico, ela vive numa frequência específica de Amala. O que está acontecendo? Nós estamos contaminando a faixa vibratória onde eles estão vivendo. Com os nossos, inclusive, com sentimentos e pensamentos, emoções completamente desorganizadas e desarmônicas. Estamos contaminando a atmosfera respirável por eles na faixa vibratória onde estão. Você imagina o que possa ter acontecendo com seres que estão aqui, por exemplo. Vou pegar uma outra caneta para destacar a cor. Passando para o lado de cá. Ainda vou ficar bamba em televisão. Uma criatura, por exemplo, que se situe aqui. Tem aqui o trecho em que ela evolui fora da matéria. Essas criaturas são muito conhecidas, né? Exus, né? Pombagiras, etc, etc. O que são? São djinas que estão numa faixa vibratória mais ou menos nesse segmento, quer dizer, o início do segmento djina, podem ser positivos ou negativos, pode ser grupo de cura e manutenção, etc, ou grupos de instrução. Trabalho através do fenômeno mediúnico de maneira absolutamente convencional, não tem corpo físico, podem ter também, né? Mas de um modo geral, não tem corpo físico, vivem numa faixa vibratória específica de Amala, faixa essa que está fortemente contaminada.
invadida por toda sorte de energia, ao ponto de inviabilizarem as instalações onde eles vivem. Porque eles fabricam cidades assim. Vamos supor que isso aqui seja uma torre deles lá qualquer. Torre física. Eles têm no mesmo lugar da torre física a torre de luz, isto é, a torre áurica. Eles têm, portanto, cidades nas duas dimensões. Pendura o corpo físico no cabide e está na outra cidade. Volta para o corpo físico, passa à cidade física. Nós não temos isso aqui. Nós não construímos nenhuma Belo Horizonte no hiperfísico. Quem sair de Belo Horizonte física, pendura o corpo no cabide da cama, lá, plumba, e sai nessa outra dimensão, é caos, é desordem. Nós não construímos nada do outro lado porque somos ignorantes, inativos, ineptos completamente para trabalhar na outra dimensão. Um dia faremos cidades nas duas dimensões, paralelas, e teremos uma coisa que nós poderíamos batizar de elevadores interdimensionais, né? Que já foi visto por contactados também, lugares onde a pessoa entra, o corpo dela é desmaterializado, é guardado numa espécie de um registro eletrônico, e ele sai pela porta seguinte já na outra cidade, isto é, na outra dimensão. Ele só atravessa um portal. O corpo dele é desmaterializado e vai para um registro. Quando ele atravessa o portal no sentido contrário, ele recebe o corpo físico e já está na cidade física. Um dia vai ser assim também conosco. E essa tecnologia é uma tecnologia que poderíamos nós estarmos utilizando dela, mas que infelizmente nós não temos condições espirituais de frequentar as outras dimensões ainda. Há muitas áreas de Amala que são seladas, áreas que são prisões de desencarnados pela falta de condições que essas criaturas têm de nascer novamente no físico. Tamanha é a distanciamento espiritual que ela ficou em relação à média do avanço espiritual da Terra. Esse quadro aqui mostra, por exemplo, que a expressão ET precisa ser dita, portanto, com muito cuidado. Nós estamos falando de muita gente. Nós podemos encontrar, por exemplo, no tronco arquetipal, é muito difícil você achar esse tipo de comportamento que está sendo colocado na imprensa, etc., que é objeto dessa questão, dessa pergunta aqui. Você vai encontrar, sim, entre criaturas nesses campos que estão fortemente abaladas e que necessitam de ectoplasma vivo para se manterem, com seus processos de reencarnação complicados, com a impossibilidade de gerar descendência, vendo as suas cidades áuricas completamente contaminadas, congestionadas com energias intrusas, com incapacidade deles limparem essa energia com a velocidade necessária, vendo seus filhos morrerem, vendo suas estruturas de família desaparecendo, com doenças que eles não imaginavam existir. Tudo isso está acontecendo. Que tipo de comportamento decorre depois? Estão surgindo na superfície, estão se materializando na superfície, estão saindo através de portais fora, como está acontecendo em Porto Rico. Atacam pessoas mesmo, começaram atacando animais, até porque eles começaram a fabricar híbridos até para capturar animais aqui na superfície. Por que interessa para eles o quê? O sangue, porque o sangue é ectoplasma. E eles têm máquinas para transformar sangue de animal, e portanto também de humano, né, em ectoplasma vivo, para os trabalhos de reconstituição de tecidos e também para salvarem-se, enfim, as suas próprias vidas. São maus? Não. Estão se virando, né? Nós não podemos dizer que o urubu é mau porque está comendo a carniça do boi no meio da estrada. Eles não são, não é isso. Do ponto de vista cósmico, as criaturas se viram exatamente como nós nos viramos aqui de alguma maneira, nessa luta incessante por níveis de consciência de ordem superior. Mas não podemos absolutamente condenar se uma humanidade inteira vive em guerra desarmônica, liberando para o espaço uma grande quantidade de ectoplasma inútil, que vem contaminando outras dimensões de realidade sobre as quais nós somos completamente ignorantes, que existem então os abutres. É do direito. A natureza é assim. Ela não vai matar urubus porque tem carniça, isso não vai resolver nada. Enquanto nós liberarmos ectoplasma vivo, nós vamos atrair criaturas que necessitam desse tipo de energia. Por isso não há intervenção extraterrestre para nos salvar desse tipo de vampirismo. Não. O que nos salvaria são atitudes coerentes, harmônicas, fraternas, de irmandade, de reconstrução planetária.
de convívio harmonioso com outros povos. Isso naturalmente afastaria todos esses grupos que demandam essa faixa vibratória de energia para sobreviverem. Portanto, eu não condeno absolutamente, não tenho a mesma posição dos ufólogos, que ficam falando que eles estão pegando a gente para cobaia, para experiência científica, para nada. É um direito que assiste a essa gente, a esses povos, que estão sendo a revelia de seus próprios meios, etc., seus conhecimentos, estão sendo atacados, estão sendo destruídos. Suas civilizações estão entrando em colapso por conta dessa inteligência que mora aqui na superfície. Seríamos nós, né? Que temos comportamentos completamente egoístas, absurdos, e que, enfim, realmente vai ter que ser mudado. Então, essas coisas estão acontecendo, sim. Estão, inclusive, como eu falei, estão fabricando híbridos. Eles pegam tecidos de animais mamíferos superiores, em geral, gados, de modo geral, cabras, carneiros, boi, e eles estão fabricando criaturas para ajudá-los, né? Inclusive, daqui a pouco vão estar usando essas criaturas, que eles usam como animais domésticos, né, vamos dizer assim, para capturar animais na superfície. Você imagina por quê? Porque o desespero é grande, é um direito que eles têm que exercer, na medida que nós exercemos a nossa falsa liberdade de sujar o planeta do jeito que estamos sujando. E estamos sujando não é só fisicamente, não é só com metais pesados, nem com lixo, nada. Nós estamos sujando a atmosfera sutil do planeta. Nós estamos desmontando estruturas de uma beleza incrível. Até mesmo altos níveis vibratórios de Amala estão sendo contaminados. A sorte é que existe tecnologia avançada para trabalhar aqui nesses níveis. Hoje em dia, portanto, a questão fica respondida na seguinte maneira: não podemos generalizar em primeiro lugar, né? E depois o seguinte, nós temos que entender o reino humano independentemente dos planetas. O reino humano é cósmico, é universal. Existe gente como nós, existimos aqui, em todos os lugares possíveis e imaginários. Inclusive em outras dimensões, porque a criatura humana não se manifesta apenas no físico. Ela tem dimensões hiperfísicas aqui na ponta. Criaturas que já passaram da fase física e já migraram para níveis de luz, que estão aqui para cima, até chegar na ponta desse sistema aqui, que são os chamados humanos angélicos. Não confundir com os anjos, né? São humanos que ascensionaram nessa escala, chegando ao ápice da manifestação do reino, que é a mais complexa de todas as manifestações. Portanto, dentro desse quadro, que é aqui colocado com algum nível de detalhamento, nós precisamos ter cuidado. Quem é que está fazendo isso aqui na Terra e por quê?